Hoje vai conversar com o Adicto, que é um dos cantores, um dos rappers da canção Primavera Fascista. Eu preciso falar contigo, porque assim, quando eu assisti o clipe, cara, assim, me arrepiou inteiro, porque já era um assunto que a gente trabalhava muito aqui, falava sobre o Bolsonaro, né, e vocês usaram cenas dele falando, cenas dos absurdos que ele diz, e vocês fizeram um mix ali com a canção, com a letra do rap e as falas do Bolsonaro. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você, para começar, primeiro, é o termo fascismo, né? Se a gente acha que é apropriado utilizar isso nesse momento, se é o melhor termo para expressar o que está acontecendo aqui, e se for, se a gente realmente está assistindo a uma primavera fascista, a uma ascensão de um governo fascista, se a gente pode realmente pensar que esse é o movimento que tem no Brasil hoje. Então, Henry, eu acho que uma das falas que a direita, e eu não digo só a direita, eu acho que nem todo mundo da direita curte o fascismo, né? Mas aquela galera, os ultra-radicais, né? Os ultra-direita, a galera que popularmente a gente chama, né, de bolsominions, eles tentam usar, sempre que a gente, até no próprio vídeo, se você notar nos comentários, os haters que iam lá no vídeo para poder comentar, eles sempre tentam atacar esse ponto e falar que vocês não sabem nem o que é fascismo, vocês estão falando aí, chamando que é fascismo e não sabem. E o que é bom a gente deixar claro que o fascismo, na verdade, seria o final de tudo, entendeu? Seria o objetivo, na realidade. Então, é claro que a gente não enxerga no governo agora coisas, por exemplo, que se enxergavam na Itália na época da Segunda Guerra, né? Mas se a gente continuar a deixar com que essas manifestações e essas coisas, tipo, né, como que um cara pode vir no meio de uma tribuna de um Congresso Nacional e fazer uma homenagem a Carlos Brilhante Ustra, cara, sacou? Tipo, e passar batido, tipo, não ter sabe, alguém para rechaçar isso de maneira contundente, sacou? Chegar e falar, cara, isso é absurdo, sacou? Na Alemanha, você nunca vai ver uma coisa dessa acontecer, tipo, um líder alemão chegar, por mais que ele seja ultradireito, por mais que nenhum alemão você vai ver chegar numa tribuna e fazer uma homenagem a Hitler ou a Goebbels ou algum outro figura do nazismo, sacou? Mas houve, na verdade, né? Porque se for pensar na história, houve uma conivência naquele momento, né? Nos anos 30, 40, por exemplo, você teve todas as instituições, por exemplo, que acharam que era inofensivo, né? Nesse caso, talvez no Brasil seja o mesmo processo. Não é tão perigoso assim. Exatamente. Inclusive, eu volto até um pouco atrás, e aí me permita falar de um canal de comunicação aqui, que foi o canal Bandeirantes, né, com aquele programa, o CQC. O CQC, ele, sem saber, obviamente, eu acho que a maioria dos apresentadores e humoristas que faziam o programa naquela época, eles não sabiam, né, e eu creio que a maioria que assistia, quando fazia aquelas piadas com Bolsonaro nos corredores do Congresso, ninguém imaginava que uma figura tão pitoresca, tão grotesca, né, ele é tão grotesco que ele se tornou instrumento de comédia na mão, né, da galera nessa época, do CQC. E claro, o CQC zoava com ele, né, porque realmente você olha um deputado, um parlamentar que tem uma postura como a que ele tem, você realmente é uma coisa de você só rir e lamentar, falar, cara, esse cara era para, no mínimo, estar ou medicado, sacou? Ou numa instituição, sacou? Psiquiátrica, porque não é possível um ser humano como esse estar há tanto tempo na política, devido às loucuras que ele fazia e que ele falava, enfim. A letra da Primavera Fascista tem um momento em que vocês falam ali
que o Bolsonaro diz aquilo que vocês pensam, mas não tem coragem de falar. Você pensa realmente que ele desencavou essa energia das pessoas, que já existia, que estava ali soterrado e, bem, ele fala da ditadura do politicamente correto, né, que as pessoas não podiam falar essas coisas, ou ele criou esse sentimento das pessoas? Não, não. Na verdade, o Bolsonaro ele foi só o catalisador, né, disso que, na realidade, já existia em boa parte do povo brasileiro, principalmente na camada que, na minha opinião, é a camada mais perigosa, porque não que ela tenha surgido no governo do Lula, mas durante o governo do PT, essa camada que ascendeu da classe pobre ou classe média baixa e veio para uma classe média ou classe média alta, nesse período, que vamos colocar assim, foi o período de ouro do PT, que eu acho que eu vou classificar assim, basicamente de 2003, o momento que a gente paga a dívida externa, até basicamente 2013, né? Até 2012. Assim, 2013 a coisa já estava piorando um pouco. Mas, basicamente, cara, a gente viveu quase 10 anos assim, de uma prosperidade econômica, né? Pô, uma galera que não estava acostumada a ter acesso a certos bens de consumo, passaram a ter, né? E foi exatamente essa galera aí, cara, que guardou dentro de si, durante muito tempo, o racismo, a homofobia. Só que essas coisas, elas foram caladas por questões econômicas, né? É como se as questões econômicas tivessem calado o povo brasileiro, que tinha tudo isso dentro dele, mas que, tipo assim, dane-se, eu tô andando de carro novo, eu tô viajando, Mas quando ele ia para o aeroporto, ele sentia, quando ele olhava para o lado e via um cara preto, sacou? De repente usando uma roupa que não era da mesma marca que a dele, era inferior, por dentro ele olhava aquilo ali e, com certeza, a grande maioria não verbalizava, sacou? Tipo, pô, que esse... Pô, agora o aeroporto tá mal frequentado. Você diz assim que é o ressentimento das elites. Então, uma elite que viu uma classe baixa ascendendo socialmente, comprando um carro, viajando, e isso criou um ressentimento nessa elite. Seria isso? Isso junta com algumas questões morais, né? E que eu acho que talvez sejam a mola motriz disso tudo, né? Que seja um tradicionalismo, algo que vem arraigado do passado, né? E que as pessoas nunca pararam para refletir. Pô, peraí, o Estado é laico, cara, sacou? Então, tipo, independente de eu ser cristão, eu posso ser cristão, mas eu tenho que entender que o Estado é laico, então o Estado tem que atender de maneira igual uma pessoa, por exemplo, que acredite que se ela abortar, por exemplo, ela não vai para o inferno, ela simplesmente está tendo um direito a uma assistência de saúde e ela tem domínio sobre o próprio corpo. Mas essas questões, eu costumo até falar com os meus alunos, né, que hoje em dia é difícil você explicar, principalmente para o jovem, a diferença entre direita e esquerda, sabe? Porque existe o lance da questão marxista, da questão do Adam Smith, né? Existem essas diferenças que têm um pouco a ver com as relações de produção, né? E também existe a questão cultural, sabe? Então, hoje a gente vê duas hipóteses, né? O indivíduo ele não é só, às vezes ele pode ser de direita economicamente, mas moralmente ser de esquerda, né? Ou às vezes ele pode ser de esquerda economicamente e ser um cara um pouco mais conservador. Enfim, é muito mais difícil hoje você fazer com que as pessoas entendam essas diferenças. E aí o que acaba aparecendo é como se fosse um gatilho, cara, sacou?
que essa elite ela pegou esse gatilho e o gatilho começa lá atrás, exatamente em 2013, quando começam as marchas pedindo o impeachment da Dilma Rousseff. Esse impeachment da Dilma Rousseff, ele foi ancorado em cima de algo que foi escuso, algo que, na verdade, todo mundo sabia que existia um conluio político muito forte, envolvendo, na época, o líder do Congresso, que é um cara que está na cadeia hoje, mas que, com certeza, foi um grande articulador desse impeachment, e o Eduardo Cunha, né, e o restante da população que estava vendo essas notícias e cada vez mais juntou isso a um momento econômico desfavorável e que, diga-se de passagem, não era um momento econômico só ruim, só do Brasil, era um momento global, né, porque a gente vive uma economia global. Muita gente não soube entender isso, até porque eu acho que o brasileiro ele tem acesso, e aí a gente tem que falar da questão do fenômeno das comunicações e principalmente desse lance das fake news, né? Porque a tecnologia ela tem um papel fundamental nisso tudo, né? Porque basicamente, cara, o Bolsonaro ele foi eleito via WhatsApp, vou colocar assim, sacou? Tipo, foi um uso estratégico das redes, né? Você me contou que quando... Bem, eu também sei essa história porque eu acompanho um pouco. Quando vocês lançaram o Primavera Fascista, vocês sofreram muito ataque depois disso, né? Tentaram derrubar o vídeo de vocês, derrubaram, na verdade, conseguiram tirar do ar o vídeo de vocês, né, por um período. Me conta um pouco o que aconteceu depois ali, o que você sofreu depois disso, porque também ajuda a entender como esse pessoal procede, né? Como eles atuam nas redes sociais e como eles são desleais também. Me conta um pouquinho o que aconteceu ali depois. O vídeo, ele começou assim, o canal que subiu o vídeo era um canal que, quando a gente fez a música, tinha 364 inscritos. E em menos de um mês, esse número de 364 pulou para 60 mil, né? Em menos de um mês. E realmente a gente não esperava que isso fosse acontecer. E aí, quando os bolsonaristas eles descobriram o vídeo, o que eles fizeram? Eles pegaram o link do vídeo e jogaram esse link dentro das redes de fake news que eles tinham, que eles conheciam, e disseminaram por várias redes de fake news. E aí o que aconteceu? Teve os dois lados da moeda. Por quê? O vídeo alcançou muita visualização por conta disso. Por quê? Porque para eles entrarem e dar um dislike, eles tinham que assistir o vídeo, né? Então, de alguma forma, os caras viram lá a gente metendo pau no presidente de estimação deles. E eles fizeram isso. E chegou a momentos em que o vídeo chegou a ter, velho, mais dislike do que like. Só para você ter noção. Entendeu? E aí eu fiquei sabendo que eles fizeram uma campanha de dislike e uma campanha de denúncia do vídeo. Então, o que aconteceu? Depois de uma semana, o vídeo já estava com mais de 1 milhão de views, já estava indo para o 2º milhão, quando o YouTube simplesmente derrubou o vídeo e enviou uma mensagem dizendo que o vídeo havia sido denunciado por conteúdo impróprio, que incitava a violência, enfim, e que a gente precisava não concordar, no caso, discordar, e mandar como se fosse uma defesa, né, uma autodefesa para que o vídeo retornasse. E nisso o vídeo ficou uma semana fora do ar. Mas como o vídeo ficou uma semana bombando, tipo, a gente chegou no top trend do Twitter, Primavera Fascista, tudo. Teve muita gente que baixou o vídeo e postou em outros canais. Então, isso deu um efeito... Barbra Streisand. Você conhece a expressão da Barbra Streisand? Não. A Barbra eu conheço. Mas não, porque o paparazzi foi fotografou a mansão dela lá e ela não gostou. Daí ela foi lá, tentou censurar lá e depois todo mundo começou a fotografar a mansão dela. Eles chamam de efeito Barbra Streisand. Quando tenta proibir, aí o efeito é inverso. Tipo, começa a se espalhar e não tem controle mais.
foi exatamente o que aconteceu, né? E aí, pô, aí o vídeo... E não só isso aconteceu, começou a ter muita reação também, a galera das reacts começaram a fazer reação direto, todo dia tinha uma reação nova, se procurar no YouTube, deve ter mais de 20 reações ao vídeo. E aí começaram a vir as ameaças mesmo, né? Porque na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais e aí, né, começaram a vir as retaliações, né? Maioria das pessoas que vieram retaliando, né, mandando mensagens de ameaça. Cheguei a receber ameaça de uma pessoa que se dizia policial militar, que sabia onde eu trabalhava, né, que sabia a cor, a placa do meu carro, né, o horário que eu entrava e saía no bairro que eu dava aula, que era para eu ficar esperto, né, que aí ele perguntou, porque eu uso uma metáfora no meu verso, que eu falo das 17 balas apontadas para o teu peito, na verdade, aquilo ali não é para ser levado ao pé da letra, não estou falando que eu teria uma arma apontada para um cara, não, 17 é porque era o número, né, do Bolsonaro, e que, na verdade, as pessoas que estavam gritando por armamento, né, no caso, a maioria do eleitorado dele que ia se armar, poderia sofrer dessas próprias balas que eles querem, né, alvejar, eles também poderiam ser alvejados. O verso falava sobre isso. E o cara, né, já, mais de um, mandava, pô, é você que quer dar 17 tiros no meu peito, pá, porra, e é tão surreal, porque imagina um cara, porra, que escreve um verso, tipo, que imagina que existe toda uma subjetividade, toda uma metáfora por trás do verso, eu ter que explicar pro cara uma coisa que já era para ele automaticamente escutar a música e entender, falar, porra, o cara não tá querendo me dar tiro no peito, ele tá aquela coisa, né? É que você não pode esperar a sutileza das pessoas, né? Além de eles distorcerem as coisas, eles não são sutis, na verdade, porque assim, a tua arma é a música, né? A tua forma de enfrentar isso é através do verso, é através do rap. Então, assim, as pessoas não entendem isso, não entender literalmente, justamente porque elas querem encontrar um ponto para te atacar. E você tem uma canção nova agora, você tem uma música nova que é o Vingadores, que também aborda alguns temas envolvendo o governo, né? Sim. Inclusive, o nome da faixa tem a ver... O nome da faixa não seria só Vingadores, ia ter tipo um subtítulo. Ia ser Vingadores, Eu Te Mato. Aí eu comentei com um amigo meu, porque a última da série foi o Ultimato, né? Aí eu falei, não, bicho, não vão deixar isso não, porque se por muito menos os caras quiseram ficar ameaçando a gente, deixa só Vingadores. Mas é uma ideia no sentido, assim, de que no próprio filme, vários heróis, inclusive heróis que não se batem, heróis que não têm muita, digamos assim, não são muito amigos, né? Eles se unem em prol de um objetivo, que era derrotar um cara, né? Que no caso no filme aí é o Thanos, né? Que é o grande vilão. E Vingadores traz essa proposta no sentido assim de que a gente tem que se unir. Não interessa se você votou em Ciro, em Marina, em Álvaro Dias, em Meirelles, em Haddad, em Amoedo. Não interessa, cara. A gente tem hoje um inimigo que é um inimigo forte. A gente não pode menosprezar ele, porque se ele chegou lá, a gente tem que entender que, ainda que sejam escusos os métodos, fizeram ele chegar lá, sacou? Então ele chegou lá, velho. Ele tá lá, ele tá sentado lá, sabe? Pô, e a mensagem ela é bem clara. Eu falo, você não é nosso presidente, não fomos seus eleitores. Tipo, eu não votei em você, velho. E que muita gente vinha falar para mim, não, porque a maioria votou nele. Eu falei, não, maioria não. Matematicamente não houve maioria para ele. Maioria dos votos válidos, aí beleza. Agora, se juntar quantidade de votos anulados, votos em branco, juntamente com os votos do Haddad, vai dar uma diferença absurda, ou seja, bem mais de 50 e poucos por cento, quase 60% da população não queria o Bolsonaro.
Não é que a maioria queria o Haddad, não queria o Bolsonaro. Então as pessoas têm que entender isso, que tá difícil no Brasil, porque essa minoria que conseguiu colocar ele lá, que foram os caras que acreditaram nas fake news, foram os caras que, de alguma forma... Eu também eu não vou ser muito radical no sentido de dizer que todo mundo que votou nele seja bolsominion, sacou? Eu acho que o antipetismo foi o grande responsável pela vitória do Bolsonaro. Se eu fosse dizer assim, um momento em que a vitória dele foi estabelecida foi o momento daquela facada polêmica, que na minha concepção, já vi vários documentários e tento unir uma coisa com a outra, coloquei minha capacidade mental para funcionar e eu não consigo entender como que um cara entra no meio de uma multidão que estava carregando um cara, um ídolo, sacou? Que as pessoas ali todas amavam ele, e o cara entra para matar o cara com uma faquinha, velho. E depois sai de lá de boa, saca? Então, e esse momento, a partir da facada, que ele teve assim um crescimento, sabe? Exponencial, assim, ele já vinha mostrando crescimento, mas a partir disso. E a verdade é que ele chegou lá, cara. Ele chegou lá, infelizmente, em 1 ano e 5 meses de governo, ele já conseguiu destruir muito do que foi conquistado. E aí, quando as pessoas falam assim, tá certo, os bolsonaristas, tá certo, ele está destruindo o que o PT fez. Não está destruindo o que o PT fez. Ele está destruindo aquilo que o Brasil começou a plantar a partir de 1988, quando foi promulgada a nossa Constituição. É isso que ele está fazendo. Ele está destruindo tudo que foi feito de lá para cá, inclusive a partir do governo Collor. Foi o primeiro governo democrático depois, né, da redemocratização no Brasil, foi o primeiro. Dali para cá, tudo que foi feito por ele, pelo Itamar, pelo Fernando Henrique por 8 anos, pelo Lula por 8 anos e pela Dilma por 6 anos, ele está destruindo, né? E o Brasil sempre foi poluído por corrupções, né? A gente, basicamente, não vou nem muito para trás, mas da Revolução de 30 para cá, sempre houve a figura da corrupção. Então, esse argumento que eles sempre falam, né? E, cara, esse argumento, ele é quase que um chavão, uma coisa que está pronta, o tal do e o PT, né? Ou colocar sempre a culpa de tudo que aconteceu ruim. Cara, eu fico assim, o que eu fico mais puto, assim, como que as pessoas esqueceram, cara, do pagamento da dívida externa, sabe? Como que as pessoas esqueceram da quantidade de universidades que foi criada? Como que as pessoas esqueceram do acesso a essas universidades que aumentou substancialmente? Como as pessoas esqueceram do próprio crescimento econômico da população, sabe? Nunca se comprou tanta casa própria, nunca se comprou tanto automóvel. A própria ingestão de proteína, cara, por habitante, que aumentou, assim, foi um salto, sabe? E tudo isso se deu no governo do PT, mas parece que o que foi feito durante aquele governo foi totalmente apagado pelos escândalos de corrupção. A gente não pode passar pano em corrupção. Se cometeu crime, tem que pagar, é lógico. Mas eu sempre falei isso, falei, galera, olha o outro lado da moeda. O PT, pelo menos, não está interferindo nas instituições que investigam esses crimes. Eles bem que poderiam, mas eles não estão fazendo isso. E agora a gente assiste aí, né? Não, na verdade, você vê o Sérgio Moro falando isso, né? Uma coisa que é surpreendente, alguém que atuou de maneira bastante política, na verdade, para perseguir o PT, e ele falando isso, né? Ao contrário do governo da Dilma, naquele caso, né? Ao contrário do governo da Dilma, a gente tem visto isso no governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro tentando controlar a Polícia Federal. Bem, eu agradeço a conversa contigo, foi muito legal. Se você quiser passar suas redes sociais, aí, onde as pessoas podem te encontrar, a última faixa que você lançou, foi no mês passado que você lançou, né? Não, na verdade a gente lançou na última semana de 2019. Lançamos, na verdade, na véspera do Natal. Tanto é que tem
uma figura, né, no clipe. Ah, é verdade, é verdade. Tá com gorro, com a camisa da seleção brasileira e de gorro do Papai Noel. É verdade, é verdade. Então passa aí tuas redes, onde o pessoal pode te encontrar. Pô, galera, é o seguinte, me sigam lá nas redes sociais, né? @profadicto, né? PROF, adicto, ADIKTO, e o meu canal no YouTube, né? Segue lá, André Adicto ou Prof Adicto, se você colocar, e vai me seguindo lá, que eu sempre de vez em quando, assim, claro que não como o Henry com essa frequência, mas eu sempre estou lá colocando alguma coisa nova, e nas redes sociais eu estou todo dia lá conversando com a galera. Então, beleza. Mas obrigadão pela conversa aí. Se cuide por aí na quarentena também. Vamos esperar passar esse pior, porque o negócio é pedreira. Um grande abraço. Massa, cara. Abraço.